João capítulo 1, versículo 32. João 1, 32. Evangelho de João 1, 32. Nós vamos falar hoje, irmãos, bem rapidinho aqui. Nós temos estudado nos domingos, falado sobre o Espírito Santo. Amém? E o Espírito Santo, ele se manifesta de várias maneiras. Se manifesta em forma de fogo, né, de vento, de água, e também é símbolo do Espírito Santo a pomba. E nós vamos falar sobre a pomba hoje. Amém? Glória a Deus. João 1, 32, 34. Está escrito assim: então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Amém? Quem batiza com o Espírito Santo? Jesus. Amém? Jesus, ele é o Filho de Deus, aquele quem você vir o Espírito descer e permanecer, porque o Espírito Santo está sobre ele. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está aqui conosco o irmão Célio. Amém? Louvamos a Deus pela sua vida, irmão. Seja bem-vindo. Olha só, os 4 evangelhos insistem em mostrar a pomba como símbolo do Espírito Santo. Eu queria que vocês abrissem bem rapidinho aí para mim, né? Pastor, abre Mateus 3,16. Pastor Maurilo, Marcos 1,10. Irmão Célio, Lucas 3,22. E João 1,32 nós já lemos. Amém? Mateus 3,16. Quantos são os evangelhos? Quantos são os evangelhos? 4. Quais são eles? Qual igreja? Mateus, Marcos, Lucas e João. Está escrito em Mateus 3,16 o que, pastor Alda? Amém? Saindo Jesus das águas, pode ser batizado, né? Abriu os céus e veio sobre ele o Espírito Santo como pomba. E pousou sobre ele. Fala comigo, e pousou sobre ele. Amém? O que é pousar? A irmã Elia, vamos dizer assim, a irmã Elia pousou lá na minha casa essa noite. O que você fez? Você descansou lá na minha casa, né? Você achou refúgio lá na minha casa. Vamos dizer assim, né? O que é pousar? Achar lugar, achar refúgio, né? Achar um lugar para descansar, para manifestar naquele lugar. Amém? Glória a Deus. Marcos 1,10, pastor Maurilo. Amém. Lucas, irmão Célio. Amém. Glória a Deus. Tu és meu filho amado, né? E em ti me tenho com prazer. E João 1,32, que nós acabamos de ler, né? Que eu vi o Espírito, né? João dizendo, eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele.
né? E eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito, né? Porque ele ficou cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o homem e a mulher, o servo de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia, ele é diferente. Ele tem uma diferença, ele tem um brilho, ele é diferente. O cristão, o servo, a serva do Senhor precisa ter o Espírito Santo na sua vida. Sem o Espírito Santo nós nos tornamos comum, natural. É o Espírito Santo que faz a diferença. É o Espírito Santo que traz o brilho. É o Espírito Santo que traz a unção, que traz a palavra, né, que edifica, a palavra de ânimo, a palavra de força. Temos que ser cheios do Espírito Santo. Para transmitir algo, eu preciso ter o Espírito Santo de Deus na minha vida. E nós vamos ver aqui por que a pomba, né? Por que não era um outro pássaro? Por que ela? Olha só. Então nós vimos aqui que nos 4 evangelhos citou, né, a pomba como símbolo do Espírito Santo. Por quê? Mostrando sua brandura. A pomba, irmãos, eu não conheço muito, não sei lidar. Eu só sei que tem uma irmã da igreja aqui que está tendo problema com as pombas lá na casa dela, né? Ela está me reclamando delas. Mas segundo, né, o que diz sobre a pomba, ele é um pássaro cheio de brandura, de doçura, de amabilidade, de inocência, de suavidade, de paz, de pureza e paciência. Quem já viu aquela filmagem do apóstolo na última convenção agora? A abertura dos DVDs da última convenção, não foi nessa? Tem até uma que o pombinho senta na mão dele e faz cocô. Vocês viram? Lá no chama lá, em Brasília, Esplanada dos Ministérios, né? Então é cheio de pombinhos ali. E o apóstolo fez a gravação da abertura dos CDs da convenção lá, né? E aquele tanto de pombo em volta dele, né? Mais amável, e vem uma, senta na mão dele, né? Toda mansinha, toda meiguinha, né? O Jorge Miguel que observou isso, gente. E ó, nossa mãe, a pomba fez caca lá, foi sim. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, veja bem, olha comigo aqui. Ela é branda, ela é doce, ela é amável, ela é inocente, ela traz suavidade, paz, pureza e paciência. Uma tradição judaica traduz Gênesis 1:2 da seguinte maneira: o Espírito de Deus o Espírito de Deus, como pomba, pousava sobre as águas. Na nossa Bíblia aqui está assim: o Espírito de Deus se movia à face das águas. Mas na tradição judaica está escrito: o Espírito de Deus, como pomba, pousava sobre as águas. Ele manifestava sobre as águas. É também um pássaro que leva um símbolo do amor. Em Cantares de Salomão, vemos várias citações da pomba como sinal de carinho. Lá em Cantares 5:12 está escrito assim: os seus olhos são como os das pombas, junto às correntes das águas, lavados em leite, postos em engaste. Olha só. Os seus olhos são como o das pombas, junto às correntes das águas. Meigo, né? Manso, amável, inocente, puro. Um gesto de carinho, né? Para Salomão dizer a sua amada, se comparando a ela. Uma característica interessante é que a pomba voa e está sobre, ela voa, ela está sobre quem pousa. E na maioria das vezes que nós lemos aqui, nós vemos que o Espírito Santo se manifestava como, se pousava, né, como pomba. Amém? Glória a Deus. O que significa que o Espírito Santo deve estar acima de nós e não embaixo. Nós devemos seguir e obedecer às suas orientações. Amém? O Espírito Santo, né, vem como pomba e pousa sobre nós. Ele vem de cima, ele não está por baixo, ele vem de cima.
Nós vimos que sobre Jesus, o que aconteceu? Quando ele saiu das águas, o véu se rasgou e o Espírito veio em forma de pomba e pousou sobre ele. E João disse que não reconhecia, se ele não tivesse dito. Aleluia. Glória a Deus. Então o Espírito Santo vem sobre mim. Vem sobre você. O Espírito Santo precisa vir sobre você, precisa pousar sobre você. Agora, você vai pousar aonde você não é bem recebido? Você vai pousar, ficar bem aonde você não é bem aceito? Não, ele precisa achar lugar. Ele precisa achar disponibilidade. Ele precisa achar vasos aonde ele possa pousar. Ele achar lugar para ele pousar e ali ele trabalhar. Pessoas realmente que querem viver sobre a orientação do Espírito Santo. Pessoas que realmente querem viver dirigidas e conduzidas pelo Espírito Santo. E eu quero dizer para você, irmãos, que viver uma vida conduzida, dirigida pelo Espírito Santo, amém? É você andar com freio de mão. Amém? É um freio. Que muitas vezes você vai, vou fazer isso, Espírito Santo, não. Vou agir dessa, não. Vou falar isso e isso, não. Quem está disposto aqui a viver conduzido, orientado pelo Espírito Santo de Deus? Viver conduzido pelo Espírito Santo de Deus é não viver a minha vontade, mas a vontade dEle. A vontade dEle, não o meu querer, mas a vontade dEle. Não estar onde eu quero estar, mas estar onde Ele quer que eu esteja. Não falar o que eu quero falar, mas falar o que Ele quer que eu fale. Não agir como eu quero agir, mas agir conforme Ele quer que eu haja. Amém, igreja? Glória a Deus. E o Senhor procura homens e mulheres onde o Espírito Santo dele possa manifestar, onde ele possa enviar para ele se manifestar na tua vida. Ali há lugar. E nesta noite eu quero convidar você, igreja, a aceitar o agir do Espírito Santo na sua vida. Que o Espírito Santo ache lugar para pousar na tua vida nesta noite. Que o teu coração, aleluia, que a tua alma, aleluia, que a tua mente esteja aberto para o pousar, o manifestar do Espírito Santo, para Ele fazer como Ele quer na tua vida. Irmão, se nós deixássemos o Espírito Santo agir na nossa vida como Ele quer, aleluia, hoje eu ouvi uma pessoa dizendo para mim assim, chorando, e disse: pastora, que preço por não ouvir a voz de Deus, que preço por passar por cima da vontade de Deus. Passar na frente de Deus. Quer dizer, não ouviu a direção do Espírito Santo. Não faça isso, não é hora, não é tempo. Não, mas eu quero. Então pague o preço. A gente já ouviu como pastor, né? Eu já ouvi até pessoas: não, pastor, eu estou disposta, eu quero pagar o preço, mas eu quero fazer assim. Quer dizer, está vivendo a sua vontade, mas não a vontade do Espírito Santo. Porque quando eu deixo o Espírito Santo agir na minha vida, Ele vai me controlar, Ele vai me moldar, Ele vai dizer não, Ele vai puxar o freio quando eu vou para fazer algo, quando eu vou para agir algo. Irmãos, às vezes o Espírito Santo, às vezes eu coloco alguma coisa, às vezes eu visto uma roupa, às vezes eu coloco algum acessório, alguma coisa, o Espírito Santo fala comigo assim: não vê isso não. Isso não é para você, isso não combina com você. Às vezes já aconteceu assim, da gente sair, né, e tal, compra, Noelma, fica tão bonito, compra, nossa, parece com você. O Espírito Santo fala assim: parece não tem nada a ver. Aí, mas os olhos, olha, tá achando bonito, mas realmente ia ficar bonito. O Espírito Santo, não é não. É nas mínimas coisas que o Espírito Santo vai te corrigir. É nas mínimas coisas que Ele vai dizer para você: não, esse não tá legal. Não sei se já aconteceu assim com vocês, mas você arruma toda bonita. Hoje eu tô que tô, e chega no espelho, né? Eu pus até um grandão lá no meu quarto para me ver inteira, porque eu só tinha espelho que só me via de cima, né? Do
arrumei pra cima. Aí eu pus o inteiro, já aconteceu de eu chegar lá e pensar assim, me arrumei, falei, tô arrasando. E eu chegar lá e olhar, o Espírito fala assim, tá muito feio, não é esse. Tira isso, põe isso, muda isso. Aleluia. Porque tem hora que você acha ser feia mesmo, não, tá feio mesmo, vou pôr outra roupa, não, mas tem coisa que é diferente, você tá achando que tá bonito, não, mas tá na moda, né, essa roupa tá bonita, esse estilo, tá usando e tal, e depois o Espírito Santo fala assim, não combina com você. Mas fulano usa, pra fulano, pra você não. Amém, igreja? O Espírito Santo está sobre a sua vida? Será que o Espírito Santo está sobre a minha, sobre a sua vida? Nós precisamos, irmãos, eu tenho falado muito aqui que nós precisamos nos avaliar, ver o que está acontecendo. Realmente o Espírito Santo está na minha vida, está na sua vida. Vamos entender aqui algumas situações em que o Espírito Santo se manifesta como pomba. Primeiro, Gênesis capítulo 8, do 8 ao 12. Aqui fala sobre quando passou o dilúvio. Nessa passagem vai falar sobre quando passou o dilúvio. O que aconteceu, né? Você sabe que Noé construiu uma... Deus mandou Noé, né? O mundo estava todo cheio de confusão, parecido como está agora, né? O povo desobedecendo, e Deus pegou e falou, vou destruir essa terra. E achou só uma família justa. E mandou Noé construir uma arca, ele e suas filhas, seus genros, entrou nessa arca. E ele inundou tudo, só quem estava na arca sobreviveu. Passado o dilúvio, o que aconteceu? Noé solta um corvo. E ele colocou uma espécie de cada animal ali dentro da arca. Aí ele solta um corvo. O que é corvo? O que é corvo? É uma ave, mas é o urubu mesmo, né? Ele solta um corvo. E o corvo sai. Olha só para você ver o que fala lá na Bíblia. Eu achei interessante. Gênesis 8, versículo, o que eu falei? 8, está escrito assim, 8. Depois soltou uma pomba, não, vamos antes. Passado 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca, esperando que a terra já tivesse aparecido. Noé soltou um corvo, mas este ficou dando voltas, né? O corvo ficou dando voltas. Sabia que tem muito crente corvo? Irmão Célio, que sai e fica dando voltas, não volta para a arca, não fica onde deve ficar, sai fora do lugar, e vai para um lado e vai para o outro, e fica dando voltinha para lá e para cá, e o corvo não voltou, ficou dando volta para lá e para cá. Fala assim, que ela é ave de rapina que come carniça. Quem não volta para o mesmo lugar, quem não volta para a arca, quem não volta para a presença de Deus, quem fica dando voltinhas para lá e para cá, vai comer do pior, vai comer do que já perdeu, vai comer do que não presta, vai se contaminar com imundícias lá fora. Mas a pomba, de repente ele pegou, falou, Deus, esperou, né, e tal, e mandou, o corvo não voltou, mandou a pomba. A pomba foi e logo ela voltou, porque ela não se encontrou aonde ela pousar. Não, e vocês imaginam, né, depois de um dilúvio, morreu tanto que estava carniça lá fora, o urubu fez a festa, né? Comeu de tudo que não prestava. Mas a pomba... esse lugar não é meu, está muito mal cheiroso. Se eu voltar para a minha arca, lá eu encontro repouso, lá eu tenho lugar para habitar. Não achou nada lá fora, voltou para trás. Aí Noé espera passar mais 7 dias, é isso que está escrito aí? Mais 7 dias, solta a pombinha de novo. Ela vai, vem, traz uma folhinha, que era sinal de que a terra já estava aparecendo. Sinal para Noé. O que nós aprendemos aqui com a pomba? Santificação. Santificação.
O corvo representa a pessoa que não está pura e sai e não volta porque se satisfaz com as imundícias do mundo. A pomba representa o Espírito Santo na vida da pessoa, que primeiro sai e volta para a igreja, volta para a arca, não encontrando repouso no mundo. Depois, quando volta, traz esperança de vida e então só voa definitivamente quando é conduzida totalmente pelo Espírito Santo. Ela foi e trouxe para Noé esperança de vida. Amém? O Espírito Santo, irmãos, é esperança de vida. O Espírito Santo na nossa vida é esperança de melhora, é expectativa, é restauração. Há um versículo lá em Sofonias, eu acho, que fala assim: ó presos, volte à sua fortaleza, ó presos de esperança. E quem vai trazer essa fortaleza no preso de esperança é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que hoje, irmão, você está aí, né? Meu Deus, não tem jeito para essa situação minha. Mas de repente você é fortalecido, o Espírito Santo vem, né? Ou pousa na tua vida como pomba, ou ele vem, aleluia, como vento, quando nós já estudamos sobre o vento, aleluia, e sopra sobre a tua vida. E você, há esperança sim para mim, aleluia, há um novo tempo para a minha vida. Eu vou vencer essa situação não é o fim. Glória a Deus. Sabe por que tem muito crente se perdendo pelo meio do caminho? Porque falta o Espírito Santo de Deus. A igreja precisa ter o Espírito Santo na tua vida. Amém? Glória a Deus. O povo do Glória a Deus está aqui. Santifique sua vida para ser conduzido pelo Espírito Santo, de maneira que quando sair por este mundo e não encontrar vida, retorne para a casa de Deus e traga esperança até o dia que for totalmente capacitado por Deus para anunciar o Evangelho. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós fomos no congresso, né, ali em Goiânia, e estava lá o nosso secretário lá de Brasília, o missionário Max Galdino, e ele contou uma história. Quando ele era jovem, estava ministrando para os jovens, e ele disse que um dia foi numa balada. Tinha culto na igreja, mas os amigos convidou ele para ir para uma balada, e ele foi, né? E chegando lá, titum, 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 né? E um pega uma menina daqui, outro pega outra dali, e ele lá, né? Perdidão. Outro bebe um trem daqui, outro bebe dali, e ele nada. O outro faz uma coisa e de repente os amigos falam assim: mas que é isso? Vai ficar aí? Não, para com isso, né? Não mata de vergonha, não, você está matando de vergonha. Que é isso? Faz alguma coisa, a menina ali, ó, isso é isso, é aquilo. E ele não deu conta de fazer nada. Ele deu uma olhada assim e falou: gente, aqui não é a minha turma. Deixa eu ir embora daqui. Deixa eu ir lá para o meu lugar onde eu me sinto bem. E correu e foi lá para o culto, pediu perdão para Deus e nunca mais inventou de ir para lugar nenhum. Um jovem que nasceu no Evangelho. Amém? Mas graças a Deus que o Espírito Santo ainda estava sobre ele. Porque se não tivesse, ele ia começar a sentir prazer no meio daquelas coisas. Ele ia achar bom. Ei, que liberdade. Mas ele se sentiu perdido. Porque o Espírito Santo ainda estava sobre ele. Aleluia. Não perca o Espírito Santo. Não perca a unção de Deus. Não perca a presença de Deus na sua vida. Porque ele é que vai te guardar, te livrar. Que não vai deixar você ter prazer nas coisas do mundo, fazer como o corvo, né? Se deliciar com as coisas imundas. Aleluia. A pomba também, ela simboliza dedicação. A pomba também era a ave usada no sacrifício, lá em Levíticos 1,14. Por isso, quando Jesus nasceu, seus pais ofereceram por ele 2 pombinhos. Esta era uma oferta feita pelos pobres que não tinham como dar um cordeiro, davam um pombinho, né? E deram para Jesus 2 pombinhos, que não tinha como dar um cordeiro. Então doava pombos que poderia apanhar mais facilmente. E isso mostra que a família de Jesus era pobre e que mesmo os pobres podem não ter nada, mas podem receber o Espírito Santo e doar o seu melhor para Deus. Você pode receber o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é para todos. Ele é para todos os que derem lugar, para todos os que quiserem. Ele está aí. Ele está aí, de graça. Quem quiser.
para quem quiser, para quem estiver disposto a viver na orientação dele. Aleluia. Glória a Deus. Desde o nascimento de Jesus foi dedicado a Deus. Desde o nascimento de Jesus foi dedicado a Deus e consagrado com o sacrifício de 2 pombinhos, como símbolo da manifestação do Espírito Santo em sua vida. Ao dedicar nossa vida em louvor e sacrifício, de rejeitar o pecado e servir a Deus e ao próximo, a pomba do Espírito Santo estará presente em nossas vidas. Ao dedicar nossa vida em louvor e sacrifício, para que o Espírito Santo venha habitar na minha e na sua vida, eu preciso estar disposto a rejeitar, a me sacrificar, a rejeitar o pecado e servir a Deus, para que o Espírito Santo manifeste nas nossas vidas. Ele vai manifestar em templo que está limpo, preparado. Ela não ficou lá fora, ela veio para dentro da arca. Ela não ficou, a terra estava toda contaminada de mortos e mortos, animais, gente, pessoas, estava uma podridão. Ela não ficou em lugar contaminado, ela veio para dentro da arca, para a presença de Deus. A pomba também, irmãos, ela simboliza humildade. Mateus 3:13-17. Mateus destaca a humildade de Jesus em aceitar ser batizado por João Batista. Isso é muito importante porque certamente uma pessoa orgulhosa, mesmo dos dons espirituais, não tem a presença do Espírito Santo. Então quem batizou Jesus foi João Batista, menor que ele. Simbolizando o quê? A humildade. E algo que a igreja precisa buscar nesses dias é a humildade. Nós não perdemos por ser humilde. Nós não perdemos por ser manso, por ter as qualidades da pomba, né? Ser a pessoa branda. Seja brando no seu falar. Seja brando por exortar. Ao exortar alguém, né? Esses dias eu achei lindo demais o que Deus fez aqui. Deus está fazendo algo tremendo. Uma irmã chegou aqui, disse para mim assim: pastora, não me peça para fazer nada hoje, é uma obreira. Não me peça para cantar, não me peça para orar. Me deixa quietinha no meu canto. Por quê? E eu precisando tanto dela. Ela falou assim: eu magoei alguém. Eu chamei a atenção de uma pessoa muito áspera. Eu sei que eu estou certa. A causa foi justa. Mas eu não estou dando conta, pastor. Ela ficou chateada comigo. Ela ficou triste comigo. Eu já pedi perdão, mas ela falou algo para mim que eu vi que ela não me perdoou. E eu preciso conquistar esse perdão dela hoje, ainda estão no dor. E eu quero só ouvir a palavra e que a palavra vem falar comigo. Aleluia. Sabe o que é isso? O Espírito Santo fluir agindo na nossa vida. Porque quando nós não temos o Espírito Santo, eu falei que eu queria falar, estava errado. Falei, pronto. Agora quando nós, irmãos, mesmo que nós estamos cheios da razão, o Senhor nos constrange. O Senhor nos constrange. Outro dia ela me ligou: pastora, eu fiz isso, fui lá. Quando ela não foi lá, eu falei assim: pastor, Deus está me amassando, Deus está tratando comigo, Deus está me quebrando. Chamar a atenção de alguém, né? Às vezes a gente precisa de dar bronca em um funcionário, em um filho, né? Em um membro aqui, um obreiro. Mas nós podemos falar com brandura, com autoridade e com brandura, com amor,
com humildade. Quando nós temos o Espírito Santo, nós sabemos corrigir, nós sabemos exortar. Peça isso que o Espírito Santo te dá, pastor. Eu não consigo. Quando eu vejo, eu já falei. Fala, Espírito Santo, põe um freio na minha boca. Aleluia, controla quando eu vou falar, quando eu tenho que resolver esses problemas. Me ajuda, Espírito Santo, né? Eu te peço, Espírito Santo, me ajuda. Levanta cedo se você tem um serviço assim, uma situação assim. Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda a lidar hoje lá naquele trabalho. Me ajuda a lidar hoje lá com aquela, né, naquele lugar. Me ajuda a lidar. Tem alguém pegando no seu pé, te implicando. Espírito Santo, me ajuda. São, né, as qualidades que tem na pomba: pureza, amabilidade, suavidade, né, paz. Irmãos, eu sou meio assim, né? Eu falo, meu pai, minha família é Cardoso, né? E os Cardosos, eles é meio assim, arretado, fala alto, meio grosseiro. E eu luto contra esse espírito, né, de Cardoso. E às vezes é tão interessante. Você atende o telefone, tem hora que você está lá fazendo a comida e o telefone toca, você vai lá e tem hora que eu vou lá e falo assim: alô? Oi, pastora. Tá tudo bem? A senhora está nervosa? Tá tudo bem? Não, já aconteceu isso comigo. Ai, Jesus, eu tenho que cuidar. Aí eu tenho que ir lá: alô? Quem está falando? Oi, pastora, tá tudo bem? É diferente, irmãos. Antes eu era muito assim, né? E hoje às vezes acontece isso comigo. E eu já logo quando eu falo assim, sabe? Quando eu vejo: oi, pastor, irmãos, bate um sem gração. Oi, irmã, ai, desculpa, porque, né? Então o quê? Quando você fala, atende o telefone e fala: oi, quem está falando? Alô? Você fala: alô? Quem? Você já assusta. Nossa, meu Deus do céu. Será que eu posso falar o que eu fui falar? Às vezes tem gente que já faz assim, puff, desliga o telefone. Porque faltou o quê? Brandura na nossa voz, doçura na nossa voz, né? Humildade na nossa voz. Até isso, irmãos, o Espírito Santo muda isso. Até isso ele muda. Esses dias tinha uma irmã pregando aqui, uma pastora hoje, não vou citar nome, e ela pregando aqui, né, uma bênção. Eu fiquei olhando ela. Irmãos, eu lembro dela antes dela ser crente. Que mulher nojenta, até para andar. E o Espírito Santo falou comigo assim: eu mudei até o andado dessa mulher. Mudei até o andado dela. Deus muda. Jesus transforma. Ai, pastora, mas eu não aguento. Pede o Espírito Santo que ele vai transformar. Deixa ele pousar sobre a tua língua. Deixa ele pousar sobre o teu coração. Deixa ele pousar sobre a tua vida e trazer um espírito de mansidão, de quebrantamento. Amém? Sentiu que feriu alguém, né? Deixa o Espírito Santo agir. Ai, que vontade de ir lá e pedir perdão para a irmã Ellen por aquilo que eu fiz com ela, né? Mas, eu não, ela vai achar que eu estou me humilhando. Vai, irmão, se humilha. Quem vai ganhar é você. Quem vai dormir em paz é você. Aleluia. Glória a Deus. Fala humildade. Amém? Cristo falou da pomba como uma simbologia de simplicidade, dizendo aos discípulos para serem simples como as pombas. Mateus 10:16. Sabia? Que Jesus, crianças, amém? Sabia que Jesus mandou os discípulos ser simples como as pombas? Então eu tenho autoridade, base bíblica para dizer para vocês: sejam simples. Tem as qualidades da pomba. Sejam simples. Jesus falou: sejam simples como as pombas. Seja humilde. Seja manso. Tolerante. Amém? Certamente a presença do Espírito Santo na vida do cristão marca com amor e humildade. Busque para a sua vida estes frutos do Espírito, como mansidão, domínio próprio, longanimidade, etc. Está lá em Gálatas 5:22, os frutos do Espírito. Amém? Mansidão, domínio próprio, longânimo, espera para falar, né? Espírito Santo, cala minha boca aqui agora, né?
Esses dias meu marido chegou para mim no dia da reunião de liderança. Por isso que o Espírito Santo é lindo, né? Ele falou assim, bem, ele não tinha me contado nada. Ele falou assim, só melhorei depois da oração do Espírito Santo, que você orou. Deus mandou eu soprar, como Jesus, sobre reunir a liderança. E Deus mandou que eu orasse sobre a liderança e que eu soprasse sobre eles, para que eles fossem cheios. E ele falou assim, só Deus sabe como eu estava. Por causa de uma cliente que foi lá na autoescola, né? E serva de Deus. Mas ele não me contou, foi me contar depois. Ele falou assim, mas Deus me testou. Essa mulher falou tanto que me deu vontade de matar ela. Eu falei, ela falou tanto, ela me humilhou tanto. Eu falei, gente, eu pego essa mulher pelo pescoço. Foi a vontade que ele deu, que a carne deu. Mas o Espírito Santo não deixou. Imagina se tivesse o Espírito Santo, não, ele matava. Estava estando aí, dono da autoescola Maranata, mata cliente. Imagina, se não fosse o Espírito Santo na vida dele. Ele falou, bem, mas eu calei. E aí o que acontece? Aí você chega em casa explodindo, a pressão sobe. Mas é melhor a pressão subir do que você ferir. Seja ferido, mas não fere. O missionário Paulo prega, seja ofendido, mas não ofenda. E aí veio para a reunião, né? Veio para a reunião dizer que estava. Mas ainda bem que a reunião foi caladinha. Mas depois, na hora da oração, do sopro do Espírito Santo, eu falei assim, olha o Espírito Santo. Glória a Deus. Irmão, você não está com vontade. Fala assim, eu quero esse Espírito Santo. Eu queria ver a igreja pulando. Eu quero ele. Cadê ele? Eu quero esse Espírito Santo na minha vida. Amém, irmãos? Ele muda, ele dá paciência. Amém, esposas? Sabe quando você quer pegar o marido assim? Ele não vai deixar você fazer isso. Aleluia. Ele vai mudar seu comportamento, suas atitudes. Amém? Glória a Deus. E como disse o Marco Coelho, se o Espírito Santo não ajudar, pega uma garrafa de água, consagra, enche a boca e fica lá. Mas não fale. Amém, igreja? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos encerrar. O Espírito Santo também ele age como preparação. Em Marcos 1, 9 e 13, destaca que logo após a descida do Espírito Santo sobre Jesus, ele foi para o deserto e enfrentou 40 dias de jejum e oração para vencer a tentação. Isso é para nos mostrar que mesmo quando recebemos o Espírito Santo, devemos continuar orando, mortificando a carne, matando a carne, e enfrentamos provações e tentações. Se até Jesus enfrentou sem merecer, muito mais devemos nós orar, porque nós vamos passar muito mais. Amém? Glória a Deus. Então o Espírito Santo ele serve para uma preparação também na sua vida, para enfrentar a luta. Uma preparação, se você tem o Espírito Santo, quando você passa pela prova. Aleluia. Glória a Deus. Ele vai te dar vitória. Esses dias nós estávamos orando, E Deus revelou, teve uma revelação lá, e Deus estava dando para, a gente era 4 mulheres, força para uma, humildade para outra, sabedoria para outra, quebrantamento para outra. Aí a irmã falou assim, tá dando força para fulana. E se Deus está dando força, se o Espírito Santo vai trazer força, é porque vem luta. Então, quer dizer, o Espírito Santo já estava preparando ela, e a luta já veio. E o Espírito Santo já estava o quê? Preparando ela, dando ela força, porque pelo que ela teria que passar. Então o Espírito Santo, ele te prepara, ele te fortalece, ele te sustenta. Amém, irmãos? Glória a Deus, vamos colocar de pé. O Espírito Santo nos prepara e nos capacita para enfrentar os desertos desta vida e resistir o inimigo e sermos fiéis ao Senhor no meio da luta. Amém. Glória a Deus. Concluindo, Lucas destaca aqui em Lucas 3, 21, 22, 2 coisas que devemos fazer primeiro: o batismo com água e a oração.
Isso significa arrependimento dos pecados e vida de busca. Incessantemente em oração. Não existe forma diferente dessa. Primeiro precisamos de arrependimento e oração, para depois receber o Espírito Santo. Para que o Espírito Santo venha habitar entre você, você precisa haver arrependimento. Amém? Glória a Deus. Quero mandar um abraço aqui para a irmã Astéria. Amém? Amém, irmã Astéria? Um abraço para a senhora que está nos assistindo pela internet. Que Deus abençoe sua vida, sua casa. Amém? Que o Espírito Santo possa se manifestar como pomba na sua casa. Olá, Jefferson. Um grande beijo para você da igreja. Faz tchau para o Jefferson, irmãos. Ele está assistindo lá em Uberlândia. Amém, Jefferson? Deus abençoe você, filho. E que Deus continue te usando de uma forma tremenda. E eu fico muito alegre em saber que esta igreja orou e que Deus transformou a tua vida. Que foi puramente a ação do Espírito Santo na tua vida que mudou os teus caminhos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Irmãos, vamos orar. Eu quero convidar aqui o pastor Giovanni. Aleluia. O pastor Giovanni vai orar com você agora. Para que o Espírito Santo ache lugar no teu coração. Para que o Espírito Santo venha pousar na tua vida. Para que o Espírito Santo, aleluia, ele quer pousar sobre nós como pomba. Ele quer pousar na sua vida como pomba. Trazendo sobre você essa mansidão, essa pureza, essa simplicidade, a humildade, a tolerância. E Ele quer que nós venhamos a cada dia dedicar, para que Ele possa cada dia mais agir na nossa vida. Amém, irmãos? Vamos receber o pastor Giovanni.